Desde 2015, Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, tem marcado o território quando o assunto é discussão da tecnologia. É o Hacktown, um grande evento que só na última edição reuniu 30 mil pessoas e mais de 150 expositores. E para falar sobre esse evento, está conosco hoje no Observatório da Cultura, João Rubens, um dos cofundadores do evento. Fique ligado. Seja bem-vindo, João Rubens, ao Observatório da Cultura. Eu que agradeço, espero que eu possa contribuir aí na conversa, a gente possa bater um papo legal aí para desenvolvimento de caminhos diferentes para o Brasil. Eu começo perguntando para você como é que foi, né, e como é que é agora, Santa Rita se vê pelo Brasil todo, né? Sim. Com esse selo que é uma cidade da tecnologia. Sim. E muito graças a esse canal que joga a cidade para o Brasil e para o mundo, que é o Hacktown. Sim. Cara, é até interessante a gente falar disso, porque eu brinco que Santa Rita, assim, a história dela na tecnologia começa há mais de 70 anos atrás, né? Com a criação da primeira escola de eletrônica da América Latina e tal. Só que tem uma questão peculiar ali, que eu acho que quem é do interior de Minas talvez vai saber e vai se identificar, que muitas vezes o povo mineiro, ele bota muito ovo, mas às vezes esquece de cantar. E às vezes, pô, cara, assim, é muito legal, você vai viajando por Minas Gerais, você vai percebendo tanto de coisa, tanto de riqueza natural, cultural, de tecnologia que existe, e muitas vezes são segredos, coisas que ficam escondidas, assim. E a vinda do Hacktown, né, lá por volta de 2015 e tal, ela foi quase que uma celebração do que Santa Rita fazia e muitas vezes ficava escondido, né? E hoje é comum a gente ir para vários lugares no Brasil e conseguir, às vezes, falar, pô, eu sou de onde? Sou de Santa Rita do Sapucaí, a cidade do Hacktown. E as pessoas reconhecerem como esse vale da eletrônica que desenvolve tecnologia de ponta e que fica numa cidade que muitas vezes, né, não é o habitual, né? A pessoa fala, pô, um ambiente de tecnologia numa cidade pequena, né? Então o Hacktown acaba ajudando muito nessa construção. A gente fala que o Hacktown que demarcou isso porque não é só Santa Rita, né? Outras cidades ali também tem muita tecnologia, mas é nela que tem esse evento que maximiza para o Brasil todo, né? Exatamente. Quais outras tem lá? A gente tem Itajubá, que fica ali do lado, que também é um polo de desenvolvimento de tecnologia. Se você for lá, vai ver várias startups, várias indústrias se desenvolvendo, crescendo, isso é muito legal, que compõe. E você tem ali do lado também Pouso Alegre, que tem uma perspectiva mais industrial, só que não deixa de contribuir para esse ambiente mais tecnológico, onde, né, eu brinco, né, só Santa Rita tem uma escola técnica que forma a molecada, né, de ensino médio ali, em técnico em telecom, técnico em eletrônica, técnico em games, técnico em biomédica. Aí depois você tem o Inatel e a FAI formando pessoas em ciência da computação, engenharia da computação, engenharia da automação, biomédica. Numa cidade de 40 mil habitantes, isso é muita coisa, né? Eu brinco, né, para tentar explicar melhor, é como se, pô, em qualquer barzinho que você sente para tomar uma cerveja, é bem provável que do lado vai ter alguém falando sobre IA como se fosse natural, mas não é, né? É a cultura da cidade que acabou se desenvolvendo para esse contexto mais tecnológico. Um botequinho lá, em vez de jogar truco, joga eletrônico. Talvez jogue truco até com um Arduino lá, um robozinho em conjunto, sabe? Talvez seja uma ideia boa, né? Justamente criar um robô que joga truco. Fica aí a patente para mim, hein? Exato, você compartilha. Você falou aí dessa questão dessa formação. Isso, obviamente, colocou a cidade na consciência de todo mundo que está fora de lá. Mas, para a cidade, a tecnologia levou melhorias? Nossa, se eu não me engano, hoje, dos 40 mil habitantes de Santa Rita, 14 mil trabalham em áreas e indústrias diretamente ligadas à eletrônica, né? Então, é legal que Santa Rita tem essa mistura, né? Não é só tecnologia, o agro é muito forte lá, a produção de café, nós temos a cooperativa, nós temos produtores de cafés artesanais que hoje são premiados no mundo inteiro. Então é uma composição, mas hoje a indústria, né, a área da tecnologia é um grande empregador e uma grande frente que leva desenvolvimento para a cidade. É uma saúde econômica que a cidade tem, porque tem diversos segmentos, não é? Sim, exato. E inclusive na própria formação das indústrias é interessante porque Santa Rita é constituído por muitas pequenas indústrias.
o que faz com que você não dependa muitas vezes de uma fonte de receita para a cidade, que, né, aquele único pilar que segura, né? A gente tenta ter uma quebra na fonte da economia da cidade para que ela não corra risco também. E quando a gente fala dessa questão do evento, o Hacktown, ele não é um evento só de expor tecnologia. Sim. Existe muita discussão sobre para onde a tecnologia vai, como é que ela faz bem para a gente, e até o que ela também está sendo criticada, porque muita coisa a gente está aprendendo agora. Sim. Como é que foi? O que centralizou as discussões esse ano? Cara, eu brinco que o Hacktown é uma grande celebração. A gente teve 35 trilhas de conteúdo lá, que eu, né, sempre falo que é um evento que vai de A a A, ou seja, de Artificial Intelligence à ancestralidade. E a gente entende, né, o Hacktown não é um evento que as pessoas vão para poder esperar respostas, sabe, tipo, galera, esse é o futuro e ponto. A gente entende que o futuro, a partir de agora, ele é colaborativo e construído a muitas mãos, ou seja, ele não vai estar, a resposta nunca vai estar numa área específica. Então é importante que o diálogo sobre o futuro ele venha de uma construção de temáticas e pessoas que são de áreas diferentes. Só assim talvez a gente consiga construir um futuro que realmente embarque e agregue todas as pessoas, todo o Brasil como um todo e, né, quiçá a Latinoamérica como um todo, né, não só Brasil, para poder construir um futuro que seja realmente bom para todo mundo, né? Então, quando a gente consegue dentro do Hacktown juntar as pessoas que estão falando sobre IA, sobre machine learning, sobre robôs, sobre automação, ao mesmo tempo que a gente também traz papos sobre a ancestralidade brasileira, sobre o bem-estar da população, psicologia, agricultura, ciência, e a gente coloca esses players no mesmo lugar, é a possibilidade que a gente tem de construir futuros que levem numa utopia, né? Mais do que uma própria distopia. Assim. A gente já passou aqui nessa bancada aqui por várias pessoas, a gente falou muito sobre isso, ancestralidade, a questão dos ofícios, a questão dos artistas, dos atores estarem preparados também para lidar com a tecnologia. Sim. Lá você tem todo mundo que está com a tecnologia. Eles discutem muito essa questão mais filosófica da tecnologia, a questão dos ofícios. Sim. Como é um público muito mais jovem, menos, a gente espera menos que tenha essa profundidade. Mas existe isso no universo da tecnologia? Super, eu acho que o Hacktown, inclusive, cria um ambiente muito propício para que nada se torne um monólogo. Né? Então eu brinco que a maioria dos palcos do Hacktown, eles não são palcos de verdade, eles são ambientes que normalmente existem no nosso cotidiano. Um bar, uma casa, um restaurante, uma sala de aula. E o que todos esses ambientes têm em comum? Nenhum deles foi feito para que seja tratado monólogos, sim diálogos. Né? Então uma mesa de bar, uma sala de aula, um restaurante, normalmente o que se vê são conversas. E o Hacktown parte desse princípio de esperar menos que as pessoas apontem seus pontos de vista, independente de outros pontos de vista, para que a gente consiga fazer uma construção. Alguém levanta a mão e fala, cara, eu concordo, vi um caso desse, e você consiga construir ideias que sejam mais colaborativas e assim a gente, né, consiga sair de uma perspectiva mais polarizada e consiga construir soluções que realmente impactem a vida das pessoas. Lá do surgimento do Hacktown, 2010, 2015, né? Para cá, o que você vê que era discutido lá, que hoje já é uma página virada, que não tem mais o valor que você acreditava, né, que tem, que agora entrou para o mundo da tecnologia? Cara, eu acho que na verdade tudo vai se transformando, assim. Às vezes discussões que a gente começa, no Hacktown no começo, eu lembro, por exemplo, tendências de ferramentas, né? O Hacktown, eu lembro que eu falei uma vez com uma menina que trabalha, jornalista, e ela comenta que a primeira vez que ela ouviu falar no TikTok, que hoje é uma referência, né, nas redes sociais, foi no Hacktown. Ele ainda chamava Musical.ly, um outro nome, e ela comenta até hoje, nas vezes que a gente conversa, que foi super interessante, que era uma tendência que ela nem imaginava que ia pra frente e que ela viu no Hacktown há muitos anos, e depois isso explode como TikTok no mundo inteiro, né? Mas eu acho que o principal disso, na verdade, o que eu vejo que é legal é a maturação do tema, que às vezes ele começa no Hacktown sendo discutido de uma forma super incipiente, e isso vai criando forma de maneiras diferentes, né? Por exemplo, você vê, cara, a gente teve no Hacktown desde 2016 ali conversas sobre blockchain que hoje
tem uma força muito maior, e no Hacktown também as discussões elas vão evoluindo, né? Menos sobre a tecnologia, e aí mais para frente você começa a falar sobre a aplicabilidade, impactos, e aí você vai construindo essa discussão dependendo do momento do mundo atual. Assim. E a participação de pessoas de fora? Normalmente a gente joga muito aí, principalmente para os países mais desenvolvidos, né? Essa liderança da tecnologia. Eles também vão para o Hacktown. Sim. Né? O que eles trazem e o que eles levam de volta? Eu acho que é uma troca muito boa, dependendo dos lugares que eles vêm, acho que são diferentes. Se eu não me engano, a gente teve esse ano gente do Peru, gente da Argentina, gente da Dinamarca, gente do Chile, né, de diferentes países, de vários lugares. Eu acho que dependendo de onde você vem, eu acho que a tua contribuição é diferente. Não sei se a gente consegue padronizar. Eu sei que o Hacktown tem esse interesse de se tornar uma referência da celebração da cultura e da inovação latino-americana para o mundo, né? Eu acho que chegou a hora da gente começar a olhar o Brasil menos como um potencial consumidor de tecnologias externas, de importador de coisas externas, e começar a falar sobre o que a gente tem de melhor. E isso seja desenvolvimento tecnológico, seja de pessoas, porque eu entendo que o povo brasileiro é um povo que, através da tua história, tem uma capacidade criativa, uma resiliência e um poder de inovação que se difere da maioria dos povos do Brasil e a gente do mundo, né? E a gente consegue contribuir nessa linha, né? Além das nossas riquezas naturais que nos colocam numa posição de uma capacidade de inovação que é diferente, né, da maioria dos outros povos no mundo, né? E a gente precisa começar a olhar isso como a nossa capacidade de inovar e levar isso para fora. Levando em conta aquilo que a gente usa a tecnologia nos últimos anos, algumas coisas ficaram muito presentes, até no conteúdo noticioso. Sim. Que a gente, né, não precisa nem falar da IA, a IA hoje é o que está mais usual, mas a questão da Deep Web, o uso da tecnologia para crimes, a questão geracional do acesso dos idosos à tecnologia, essas preocupações, como que elas aparecem lá no Hacktown, que é quem desenvolve essas ferramentas e também de segurança, novos produtos. Esse choque geracional, essa questão do uso da tecnologia, apareceu lá como? Eu acho que ele aparece de duas formas. Acho que esse debate ele acontece no Hacktown de uma forma muito rica, eu acho que por 3 motivos. O primeiro deles é a própria curadoria, porque, né, o Hacktown, né, sempre desenha antes do início do festival quais são os temas que a gente acha que são super pertinentes que estejam no Hacktown. Vocês acompanham aí o noticiário para saber o que está. É uma análise. A sociedade precisa. Exato, é uma análise até latino-americana somada com o que está acontecendo no mundo e a mescla dessas duas situações para que a gente entenda o seguinte: o que tem que estar na mesa da discussão do evento. Então, a curadoria é feita para isso. O segundo ponto é que no Hacktown você consegue ver um conflito geracional muito grande e que a gente entende que precisa ter. Você vai ver no Hacktown desde estudante, que é natural da cidade, é um evento aberto à população, então essas pessoas estão ali, ou seja, é a nova geração que vem, ao mesmo tempo que tem uma presença muito grande também, né, das pessoas da economia dourada, que a gente brinca muito, mas é a nova geração das pessoas mais velhas que muitas vezes estão sem uma oportunidade, o mundo ainda não enxerga como uma economia viva e que precisa ter oportunidade, precisa ter mais acesso a oportunidades ali para poder continuar contribuindo com a sociedade, ao mesmo tempo que a população mais ativa está presente no Hacktown. Então esse conflito geracional é muito importante no evento, ao mesmo tempo que quando a gente junta isso com uma curadoria específica, a gente cria um outro elemento, que é a discussão, o diálogo dentro da utilização desses dois aspectos. A curadoria com gente diferente, você promove o que a gente entende que no Hacktown é o principal, que é o diálogo dentro dos conteúdos que são elaborados, a conexão entre as pessoas e o próprio conflito de ideias, né? Para que né, a gente não entende o Hacktown como um lugar que a gente vai falar sobre tudo, né, assim, galera, escuta isso que esse é o futuro. Não, a gente entende que as ideias estão lá, são pontos de vista e justamente quando a gente mistura essa quantidade de pessoas diferentes lá, a gente consegue sair com um debate muito mais rico. E dentro dessa curadoria, o que você poderia adiantar que está bem classificado para estar no Hacktown do ano que vem? Acho que isso é um trabalho que, na verdade, ele vai acontecendo, a gente só começou.
Mas ele acho que ainda leva tempo. O que a gente pode dizer muito, assim, e que eu acho que é o que guia muito a nossa linha, é a questão latino-americana, né, como pilar ali do desenvolvimento da nossa curadoria, para que a gente consiga apresentar para o povo brasileiro também esse orgulho, né, do que a gente pode e precisa gerar para a humanidade como desenvolvimento. E com relação a outras discussões que cruzam hoje a discussão sobre cultura, a natureza, a questão da filosofia, a arte, como que essas questões que normalmente são tratadas segmentadas, né? E que as discussões sobre a economia da cultura estão colocando todas juntas, porque é assim que nós vivemos no dia a dia, né? Como que isso tudo chega lá com esse viés da tecnologia? Cara, ele chega das diferentes formas. Às vezes pode ser num grande evento na mescla de pessoas, contato. Muitas vezes a gente constrói painéis que, assim, pô, cara, você vai falar sobre IA. Em vez da gente trabalhar, por exemplo, um painel que eu vou juntar 4 pessoas que são da mesma área de tecnologia para falar de IA, por que a gente não junta um designer, uma pessoa da tecnologia, um antropólogo, para que esse painel seja realmente poderoso? Esse ano teve até espiritualidade, né? Espiritualidade, exato. Porque a gente entende assim que muitas vezes, eu lembro perfeitamente, eu sou engenheiro de telecom, pós-graduado em design de serviço. E depois que eu fiz design de serviço, minha cabeça mudou muito, assim, porque a engenharia te dá uma base sobre solucionar problemas, resolver problemas. Só que muitas vezes a base da engenharia não te ajuda a enquadrar o problema. E o que a gente mais vê na sociedade hoje é pessoas resolvendo problemas que não necessariamente resolvem o problema inicial que você apontou. Então você tem, às vezes, um problema inicial e uma solução para algo que não resolve o que você desenhou. E o design ajuda muito nessa perspectiva. E eu acho que essa mistura de informações e de pensamentos que são muitas vezes transversais auxiliam para que a gente construa soluções que são mais poderosas. E o Hacktown tem esse papel de construir mesas de debate que envolvam não só, cara, se você colocar 4 pessoas da tecnologia para falar sobre IA, é bem provável que a construção do tema vai ser muito linear e básico e vai chegar numa solução já pensada por todo mundo ali, já celebrada como se fosse a única. Porque quando você coloca esse exercício do designer, parece muito o trabalho do filósofo, né? Exato. De ver o problema e chamar outras questões que não estão sendo percebidas. Exato, é uma forma prática da gente conseguir colocar isso, né? E as pessoas entenderem a importância, né? Nessa pós de design que eu fiz, eu levei um professor. E foi muito interessante porque ele é um cara que eu tenho super referência, assim, me ajudou muito no pensamento que eu tenho hoje. E ele estava aproveitando o Hacktown e ele tinha acabado de ir numa palestra que a gente colocou no Hacktown sobre Smart Cities. E foi muito interessante, que era uma palestra de um engenheiro. E ele chegou e comentou comigo, falou, cara, eu achei a palestra muito tecnológica, tipo, o futuro vai ser assim tecnologicamente, a gente vai poder montar isso. E um designer olhando isso, ele fala, caraca, mas está faltando muito do humano, né, dessa visão dele, porque não é só os verdadeiros problemas da humanidade, eles não são complicados, eles são complexos, e complexo significa camadas e parâmetros que muitas vezes eles não estão postos diretamente. É uma sociedade que envolve um evento, é um impacto nas pessoas, então tudo isso precisa ser considerado quando você vai resolver um problema complexo. E a complexidade, né, para resolver isso, você precisa ter essas diferentes personalidades de conhecimento para que a gente consiga chegar numa solução que realmente resolva, entendeu? Excelente. João Rubens, muito obrigado pela sua participação aqui no Observatório da Cultura. A gente espera ano que vem voltar com essa conversa para saber o que foi parar no Hacktown das grandes discussões de cultura. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o espaço e espero todos lá. Muito obrigado. Observatório da Cultura volta em breve. Fique ligado. Acompanhe as nossas publicações, curta, compartilhe e siga a gente.